Você, como pastor ou líder de uma igreja pequena, você já sentiu vergonha de admitir que você estava cansado, drenado, estressado, no limite, e você começou a pensar seriamente em desistir do ministério? É sobre esse tema que eu vou tratar a partir de agora com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Oséias, eu sou pastor, mentor e líder de muitos pastores e líderes de igrejas pequenas. E se você gostar deste vídeo, deixe o seu like, envie o seu comentário. Para mim é muito importante a sua ressonância, a sua contribuição, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre tudo que eu vou deixar a partir de agora. E se você se identificar com este conteúdo, compartilhe-o com muitos outros pastores e líderes de igrejas pequenas. Deixa eu te dizer uma coisa no início deste conteúdo. Qualquer pastor pode adoecer. E nem sempre os pastores adoecem porque perderam a fé. Não é verdade. Não é porque eles perderam a fé, a vocação e a paixão pela própria vocação que eles estão pensando em desistir. Muitos pastores e líderes, principalmente de igrejas pequenas, começam a pensar seriamente em desistir porque eles enfrentam muitas demandas. A falta de dinheiro, falta de recursos, falta de uma estratégia, falta de um planejamento, falta de um processo, falta também de tudo aquilo que é necessário para dar sustentabilidade, falta de gente, falta de voluntário, falta de mentores ao seu lado, de gente que possa lhe dar suporte, falta também daqueles que poderiam ajudá-lo do ministério. São tantas adversidades que pastores e líderes de igrejas pequenas enfrentam, que é por isso que eles começam a pensar seriamente em desistir do ministério. E eu quero te dar algumas alternativas, alguns caminhos, te oferecer algumas instruções, até mesmo porque faço isso mentoreando pastores e líderes de igrejas pequenas, para que você não desista do seu ministério a despeito de todas as dificuldades e demandas desafiadoras e complexas que principalmente pastores e líderes de igrejas pequenas enfrentam. E eu quero usar até mesmo a própria Bíblia para apresentar o caso de Elias, quando a gente lê primeiro livro de Reis, capítulo 19, eu quero compartilhar com você, porque o que é que diz? É que o profeta Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, era um grande líder, um profeta que marcou a história do povo de Israel. Elias foi o reitor da primeira universidade de profetas do Antigo Testamento. Mas depois de ter derrotado os profetas de Baal, depois dele ter obtido um êxito, um sucesso, aliás, Elias é o líder que se deprimiu após o seu triunfo, após o seu próprio sucesso. E agora Elias está completamente estafado, fragilizado, se sentindo vulnerável, exposto à ameaça de Jezabel. E agora Elias está enfrentando essa sensação de que não há mais energia nenhuma na sua mente, no seu corpo. E o que é que ele pede? Ele pede para morrer. Então, observe que até os grandes profetas da Bíblia também pensaram em desistir. Então, não se sinta tão mal. Não se sinta envergonhado se muitas vezes você, como pastor ou líder de uma igreja pequena, já pensou em jogar a toalha e abandonar tudo e pensar até em exercer alguma outra profissão na sua vida. Agora, tem um detalhe. Você sabe qual foi a resposta de Deus para Elias? Você realmente já percebeu que quando Deus observou, mapeou e diagnosticou a real situação do profeta, segundo o que nós percebemos nesta narrativa que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, Deus não fez nenhuma cobrança. Em nenhum momento você percebe Deus cobrando alguma coisa do tipo: bora, Elias, levante sua cabeça, bora, você tem que continuar produzindo, você tem que manter sua performance. Deus não lança sobre Elias nenhuma cobrança, Deus não faz nenhum tipo de julgamento. A gente não percebe Deus aumentando o peso que Elias já estava tentando suportar. Deus em nenhum momento impõe algum tipo de julgamento, e muitas vezes nós, pastores e líderes, nos sentimos julgados por muita gente que não entende a nossa vocação,
julgados por todos aqueles que tentam o tempo todo, sabe, nos pegar em algum erro. Deus não faz nenhum julgamento. Tudo que Deus oferece para Elias foi cuidado. E é exatamente isso que eu estou tentando te oferecer aqui. Por isso que sou mentor e pastor de muitos pastores de igrejas pequenas nesse Brasil. Porque pastores e líderes, principalmente de igrejas pequenas, precisam de muito cuidado, de muito acolhimento, de muita escuta. Na verdade, Deus ofereceu 3 coisas que com certeza você que está me assistindo agora, você está precisando receber. Você está precisando receber pão, água, descanso, mas tem o último elemento. Não são 3 coisas, são 4. Deus ofereceu para Elias pão, água, descanso e presença divina. E provavelmente você também está precisando disso. Você está precisando comer, e aí tem um elemento aqui importante. Está na hora de você cuidar mais do seu corpo. Tem quanto tempo que você fez uma caminhada? Tem quanto tempo que você fez, sabe, um Cooper? Tem quanto tempo que você foi à academia? É cuidar do corpo. Mas também Deus ofereceu água. Deus também ofereceu aquilo que seria necessário para que ele fosse, sabe, nutrido em uma necessidade extremamente legítima e vital para o ser humano. E você, como pastor e líder, você também precisa absorver todos os nutrientes que são extremamente importantes para você dar continuidade à sua vida. Deus também ofereceu descanso. Tem quanto tempo que você tirou uma folga? Pior que o que eu mais escuto de pastores e líderes de igrejas pequenas, porque muitos deles precisam trabalhar e também exercer o ministério, é que a maioria dos pastores e líderes de igrejas pequenas não tem sequer uma folga na semana. Mas eu vou te dizer, você vai ter que ter uma vida organizada, porque nenhum pastor e líder, principalmente de uma igreja pequena, suporta se não tiver um tempo para descansar, gente. Se a gente não descansa, a gente estoura. Mas também Deus ofereceu a sua presença para Elias. Tudo que você também está precisando é da presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você não é de ferro. Já dizia Charles Chaplin, nós não somos máquinas. Pastores e líderes não são máquinas. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus sabe que a gente não é uma máquina, que a gente não é de ferro. Somos feitos de carne, gente. Mas a maioria dos pastores não entendem isso. E aí tem um detalhe. Há alguma mentira, ou talvez a gente ainda percebe uma mentira que foi implantada na mente dos pastores e líderes, e é uma mentira que adoece muito, principalmente os pastores e líderes de igrejas pequenas. A grande mentira que adoece os pastores é essa: se você estiver mal, é porque sua fé está fraca. Se você está se sentindo mal, é porque talvez você, quem sabe, não foi chamado para o ministério, porque quem foi chamado para o ministério suporta qualquer pressão, tem forças para suportar qualquer coisa, porque quem é vocacionado e chamado para o ministério tem que ter, sabe, pele de jacaré, tem que ter estrutura, tem que ter resiliência o tempo todo. Gente, isto é uma mentira, porque isso não é fé. Sabe, isso só gera culpa religiosa e é por isso que nós percebemos que há uma tendência de uma espiritualização, de uma coisa que vai gerando cada vez mais autocobrança e autoexigência. Pastores e líderes que sofrem da síndrome do Messias, pastores e líderes que sofrem da síndrome de acharem que podem dar conta de tudo o tempo todo, que eles precisam estar bem, porque se eles não se sentem bem, já se sentem maus, já se culpam, e eu tenho certeza que você enfrenta exatamente isso. Basta você perceber que você não está conseguindo suportar todas as pressões, que você se culpa por estar se sentindo mal. E isso, pior que tudo isso, é que nós ainda não compreendemos o que de fato está claro naquilo que a Bíblia diz em Marcos 6,31. Vinde a mim todos que estão cansados. Sabe, a Bíblia diz que Jesus o tempo todo, ele se separava para quê? Para também repousar e descansar. Jesus sabia dos seus limites quando ele era
apenas um Deus encarnado. E aí que está o detalhe. Precisamos desconstruir esse ideal desse pastor forte, desse pastor que suporta tudo, desse pastor parece que todo mundo acha que é um herói, um cara imbatível, um cara invencível, um cara que consegue lidar com tudo, um cara que aguenta tudo, um cara que está sempre pronto para tudo, um cara que é solícito para tudo e para todos, o cara que nunca desliga o celular, o pastor que nunca folga, que nunca tira férias. Isto é loucura. Isto é esquizofrenia. E eu quero que nesta hora você desconstrua esse ideal deste pastor que não existe, deste pastor perfeito que você tenta ser, que você nunca conseguirá. Ninguém consegue ser esse pastor bom, capaz, potente, suficiente, porque nós não somos. E é isso que está te acabando, é isso que está te adoecendo. E aí tem um detalhe. Eu vou te apresentar aqui sinais e sintomas que revelam se você está já enfrentando uma situação muito perigosa e que precisa agora, sabe, precisa que você agora pare, pense e diga assim: será que eu também já me tornei um pastor ou um líder adoecido? Primeiro, será que você tem medo de parar tudo porque tudo depende de você? Sabe quando você diz assim: ah, eu não vou parar não, porque se eu parar, a igreja vai parar, o trabalho de Deus vai parar. Pastores que pensam assim são pastores e líderes adoecidos. Outra coisa, você sente que ninguém reconhece o seu esforço? É como se você trabalha, e a sensação que você tem é que a igreja não reconhece o seu trabalho. Isso é sinal que você já adoeceu e não sabe. Outra coisa, você já perdeu o prazer na pregação? Sabe quando você diz assim: caramba, puxa vida, eu não tenho nem mais forças para trabalhar, para pregar, para entregar um sermão. Se você já perdeu até o prazer de pregar, é porque você já adoeceu. Outro sintoma, você se sente inútil quando não está produzindo? Sabe quando você está no dia de folga e você vai para a praia e mesmo na praia você se sente angustiado, se sente que o tempo todo sua mente está te cobrando? É como se o fato de você estar descansando, o fato de você estar na praia, o fato de você estar dando uma caminhada, o fato de você ter parado tudo e desligado o celular, é como se houvesse uma voz te cobrando, te cobrando, te cobrando, parecendo que você está até usurpando da igreja porque você está descansando. Você sente isso? Isso é sinal de doença. Outra coisa, você percebe que você só vive pela performance e não buscando a presença de Deus? Você percebe isso? Que o tempo todo você só quer performar, performar, performar? Deixa eu dizer para você, esses sinais estão dizendo que você já adoeceu. Porque adoecer não é ser fraco, é ignorar o grito do corpo e da alma que estão nesse momento pedindo socorro. Seu corpo e sua alma estão pedindo socorro. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu sou pastor e mentor de muitos líderes e pastores de igrejas pequenas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus me levantou e Deus me chamou para cuidar de você. Deus me levantou e Deus tem me mostrado que esta é uma das grandes vocações, porque eu também, um dia, quase morria de uma infecção generalizada, porque eu achava que eu tinha que performar o tempo todo, eu achava que eu não podia parar, porque se eu parasse, a igreja iria parar, eu achava que tudo dependia de mim, eu achava que tudo tinha que estar centralizado em mim, eu achava que todo mundo só funcionava se eu estivesse presente. Eu sei sobre o que eu estou te falando. Por causa disso, eu quase morria de uma infecção generalizada, porque não tinha tempo de cuidar do meu corpo. Praticamente, eu quase perdi o meu casamento e Deus restaurou o meu casamento. Por isso que estou com a minha mulher há quase 20 anos. Mas muita coisa terrível poderia ter acontecido em minha vida se eu não mudasse a minha mentalidade. E eu estou aqui para te ajudar a mudar de mentalidade. Você está disposto a isso? A receber ajuda? Eu estou aqui. Agora veja bem, alguns passos para você começar a se curar. Primeiro, dê nome à sua dor. Não diga, tá tudo bem, quando não está. Para de mentir para você. E se eu perguntasse agora para você, tá tudo bem mesmo? Talvez você dissesse o que todo pastor gosta de dizer, tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo. Eu não preciso de um mentor, eu não preciso de uma ajuda. Cuidado.
talvez não esteja tudo bem. Tenha coragem de nomear o que está acontecendo. Segundo passo, tenha alguém para ouvir você, que você não sinta medo para desabafar, um psicoterapeuta, um mentor, um discipulador, porque eu me apresento aqui para tentar te ajudar exatamente a me colocar neste lugar, para que você não tenha medo de nomear a sua dor e compartilhar, para que você não seja um pastor ou líder de uma igreja pequena que desista do seu ministério. 2, 3, crie passos saudáveis, o descanso, a obediência, tá? O descanso também é obediência. O descanso também é obediência, não é desleixo. Descansar não é sinal que você não tem compromisso com o seu ministério. Isso é obediência à palavra. 4, não confunda a sua função com a sua identidade. Você é filho antes de ser pastor. Antes de Jesus começar o ministério dele, o que foi que ele ouviu de Deus? Você é o meu filho amado. Esta é a nossa verdadeira identidade. Antes de você ser pastor, você é filho de Deus. Então, se permita ser cuidado, se permita ser pastoreado, se permita ser acolhido. Quinto, volte à fonte do seu chamado. O dia em que Deus te chamou, ele sabia que você não era de ferro. Por isso que ele te chamou. Por isso que Êxodo 15, 26 diz: Eu sou o Senhor que te sara. E aqui, no final deste vídeo, eu quero pelo menos te oferecer algumas, pelo menos 10 ações práticas, que a partir de agora, pega aí uma caneta, pega aí o seu bloco de anotações em seu celular, porque eu tenho aqui 10, presta atenção, 10, sabe, 10 ações, 10 posturas práticas que se você adotar, se nesse momento você que é pastor ou líder de uma igreja pequena, se você adotar essas 10 ações, você pode virar um pastor top, saudável, que preserva seu casamento, sua família, sua relação com seus filhos, e a sua igreja se tornará ainda muito melhor. Primeiro, estabeleça um dia de silêncio. Uma manhã, uma tarde, sem agenda, sem celular ligado, só escutando a si mesmo. Sabe por quê? Isso vai te conectar a um chamado sem a pressão da produtividade. Então, gente, tem que ter um dia de silêncio, um dia de solitude, um dia sabe, para você cuidar de si mesmo, cuidar de sua família, cuidar da sua vida. 2, monte uma roda pastoral local. Junte-se a 2 ou 4 pastores da sua cidade, pelo menos uma vez por mês. Agora, não fique em roda de pastor que só fica conversando sobre a vida dos outros pastores, sabe? Conhece essa roda de pastor que muitas vezes só senta para difamar colegas, difamar ministérios. Não senta nesse tipo de roda de pastor, não, tá? Tem roda de pastor que é tóxica. Procure 2 ou 4 colegas que realmente queiram compartilhar a vida, queiram compartilhar as coisas. É muito bom estar com outros colegas de ministério. 3, defina limites santos. Defina limites santos, ou seja, você atende até que horas? Eu sei que existem momentos que pessoas nos procurarão até de madrugada, mas é preciso que você estabeleça limites saudáveis. Líder saudável precisa ter margem. Você precisa estabelecer limites, senão você é acessado 24 horas e ninguém suporta isso. Até Jesus, de vez em quando, disse: Eu não estou agora, eu tenho que me reservar, eu tenho que ir para o meu canto, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ouvir meu Pai, eu preciso dar continuidade à minha vida. Jesus estabeleceu limites. Você é melhor do que Jesus? Você quer ser melhor do que Jesus? 4, avalie seus cultos e reduza complexidade. Às vezes, somos nós que complicamos o ministério, gente. Por que você não reduz o número de reuniões que você faz? Por que você não entende de que existem reuniões que você pode adiar, você pode programar? Por que você tem que fazer tudo hoje, agora? Por que você não separa um tempo para ter uma agenda programada, sabendo o que é prioridade, sabendo o que é urgente, sabendo aquilo que é urgente, mas não é prioridade, aquilo que é prioridade, mas também é urgente, para que você saiba, sabe, o que você tem que fazer agora, o que você tem que programar,
O que você tem que delegar e o que você tem que eliminar. Estou te dando aqui uma dica de ouro. Todo pastor precisa saber o que ele tem que fazer agora, o que ele tem que programar, ou seja, agendar, o que ele tem que delegar. Às vezes a gente tem que transferir certas responsabilidades para outras pessoas, mas também o que você precisa eliminar. Eliminar da sua vida é aprender a dizer não para aquilo que não está agregando no seu ministério. Então, avalie a complexidade do seu ministério. Você precisa de uma igreja saudável? Eu posso te ajudar. Você quer ter uma igreja onde você possa também preservar sua sanidade mental, espiritual, física e emocional? Eu posso te ajudar. Às vezes é você que está impondo um ritmo neurótico para a sua própria igreja. Quinto lugar, agende um check-up emocional com alguém de confiança. Preste atenção, todo pastor tem que ter um terapeuta. Além de pastor, além de cientista da religião, além de pastor de uma igreja local, sou pastor da Igreja Batista em Moraes de Camburi, aqui na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Além de mentor e líder, eu também sou psicanalista. Todo pastor e líder precisa também de um terapeuta. Por isso que agora nós vamos montar grupos, vamos montar mentorias de grupos de 2 a 3 ou 4 pastores no máximo. Por quê? Porque nós queremos agora também tratar da saúde emocional dos pastores. Sexto, comece um caderno de gratidão. Escreva 3 bênçãos do ministério a cada semana. Tire a negatividade da sua mente. Tem muito pastor que só pensa no que está dando errado no seu ministério. Por mais que você esteja enfrentando problemas, mas com certeza Deus tem feito grandes coisas em seu ministério. Deus tem feito. Então, por gentileza, em nome de Jesus, faça uma coisa importante. Comece a anotar 3 bênçãos que Deus te deu no seu ministério durante essa semana. Os pastores, eu tenho aprendido com meu mentor, que a maioria dos pastores é negativa. A gente só pensa no problema, a gente só pensa na negatividade. Comece a agradecer a Deus pelas bênçãos do seu ministério. Sétimo, crie um time de intercessores por você. Crie. Você precisa criar um time de intercessores. Você precisa criar um time que intercede por você. Você tem que ter um grupo. Não, eu não estou falando do ministério de intercessão da igreja. Eu estou falando de um grupo de irmãos que se reúne para interceder especificamente pela sua vida. Crie esse time. 8, faça um sábado de recomeço por mês. Permita-se durante uma vez por mês, um sábado por mês, sentar para rever sua missão, rever sua vocação, planejar e se reposicionar como um filho de Deus e não como uma máquina de Deus. 9, desenvolva alguém que possa te representar em muitos cultos, em muitas reuniões. Você não precisa estar presente. Você pode estar presente sem estar presente. Você tem que ter gente que represente você para que você não necessite estar em todas as reuniões. 10, participe de uma mentoria com o pastor Oséias. Agora eu estou te dando a dica. Você quer ser mentoriado? Você quer ser pastoreado? Você quer ter um ministério mais leve? Você quer realmente ter a certeza de que você pode ter um ministério muito mais interessante? Então estou aqui me posicionando no Brasil para ser seu mentor, para ser o seu líder. Neste link, nós vamos, aqui neste vídeo, na descrição, nós vamos colocar o link de uma mentoria que a gente faz toda sexta-feira. Esta mentoria é uma mentoria gratuita, onde eu escuto os pastores. Mas se você também quiser acompanhamento individualizado, formar grupos de pastores para terem também mentoria comigo, você também é nosso convidado. Nós estamos aqui para ajudar você, ajudar o seu time de liderança, ajudar a sua igreja, porque pastores e líderes de igrejas pequenas precisam de um mentor. E assim como o meu mentor, pastor Mike Constante, dos Estados Unidos, se levantou para investir na minha vida, eu também decidi agora investir minha vida nos milhares de líderes e pastores de igrejas pequenas que precisam de ajuda. Você quer ajuda? Você admite que precisa de ajuda? Você está cansado? Você está estressado? Você está precisando de ajuda? Chegou sua hora. Chegou sua vez. Eu quero te abençoar.
eu quero pegar na sua mão para que você não desista do seu ministério. Se você gostou desse conteúdo, dê seu like. Gente, manda seu comentário. Quanto mais vocês dão like, gente, meu canal cresce. Eu preciso chegar a 1.000 inscritos no meu canal para que a gente possa divulgar mais materiais. Deixe o seu like, mande o seu comentário. É muito importante que você mande o seu comentário, gente. Isso é muito legal, isso é muito importante, isto é muito bacana, gente. É bacana mesmo, de verdade. Manda aí, porque com certeza isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te proteja, que a graça de Deus esteja com você, que a mão de Deus esteja sobre sua vida e até o nosso próximo vídeo, que com certeza vai abençoar. Nos acompanhe pela rede, siga a gente pelas redes sociais, lá pelo Instagram, aqui no meu canal do YouTube. Aqui é o canal que abençoa, que cura e que dá suporte aos milhares de pastores e líderes de igrejas pequenas. Um grande abraço.